Saudações Universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, no dia 23 de janeiro de 2022. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo passado, em que o vídeo passado era num contexto do que é a vida, só que abrangendo basicamente toda a vida, em minha opinião. E o contexto do vídeo de hoje é sobre a vida também, mas num contexto mais ser humano. O que é a vida num contexto mais ser humano. Lembrando, primeiramente, que essa é uma opinião própria, uma opinião minha, então eu não estou pedindo para tu me seguir, para acreditar em tudo que eu esteja falando. Esse é apenas o meu ponto de vista e isso pode agregar no teu ponto de vista. Então, cada pessoa com seu sistema de crenças, baseado em tudo aquilo que já ouviu, já viu, já sentiu, já viveu, acredita em uma coisa. E aí, talvez esse vídeo pode ser ponte para tu alinhar talvez o teu pensamento, alinhar teu sistema de crenças, acreditar em algo, enfim, pode te mudar ou não. E aí, o segundo aviso também é que esse é o tipo de vídeo que ele é difícil de ser feito porque ele abrange basicamente tudo que eu já vivi, tudo que eu penso atualmente e ele pode ser um vídeo um pouco longo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não passar de 10, 15 minutos, mas talvez passe e talvez fique muita coisa para trás, com certeza vai ficar. Então não tem como eu falar tudo e esmiuçar cada ponto perfeitamente, entendeu? Então vamos lá, sem mais nem menos. Primeiramente, a vida do ser humano, né? O ser humano ele é composto por células e nessas células, se a gente adentrar mais numa profundidade maior, no minúsculo do minúsculo, isso nem os cientistas sabem ainda. Caraca, que difícil, cara. Mas se a gente adentrar dentro do átomo, vai ter outra base. E se a gente entrar dentro dessa base, vai ter outra base. Então, basicamente, a gente ainda não sabe qual que é o infinito do microverso. E, enfim, a gente sabe que tem átomos, esses átomos têm quarks e ânions, e, enfim, eu não entendo muito sobre isso, mas as nossas células são compostas disso. Assim como todo o universo é composto também desses mesmos átomos. Então, o Sol, todo o cosmos, o nosso planeta é composto de átomos e esses átomos também fazem parte de nós. Basicamente, a gente está interligado em tudo. Todo o universo ele é uma teia muito grande, perfeita. Enfim. Mas aí, toda essa teia perfeita faz com que todo o universo esteja numa harmonia perfeita. Eu já disse no vídeo passado, Deus é perfeito e o planeta ele está em harmonia, toda a natureza ela está em harmonia. Toda a natureza está em harmonia. Mas aí o ser humano em si, ele tem uma natureza própria. Os bíblicos costumam chamar de que a gente tem, né, uma linhagem adâmica, de que a gente tem uma natureza adâmica. O que significa essa natureza adâmica? A gente pode pegar num contexto humano, ser humano. Nossos pais têm erros, esses erros eu vou chamar de pecados nesse vídeo. Tem pecados, nossos avós têm pecados, nossos bisavós têm pecados, e então se a gente ir lá para trás, desde o início da humanidade, esses pecados eles permeiam o nosso meio e com isso o ser humano ele não é perfeito. A gente sabe que o ser humano ele tem erros, tem falhas, ele não é perfeito e ele inclusive não interage em harmonia com a natureza. Esmiuçando esse ponto aqui de perfeição, eu penso no seguinte: um ser que não é racional, que não pensa no que ele está fazendo, ele não pode
fazer uma coisa errada, se ele não está pensando no que ele está fazendo. Então, todo o contexto da maçã que está exposto na Bíblia, para mim a maçã ela é a racionalidade humana, é o ego, é a vontade própria, é a vontade de ser alguém, ser algo por meios próprios. E esse ser algo, ele vai contra os princípios naturais, vai contra as leis naturais do mundo. Por isso que eu acredito que era pra gente viver perfeitamente aqui no planeta. Era para o ser humano estar em total harmonia com a natureza. Mas não está, certo? Então, a gente pode perceber esse ponto facilmente. Então, nesse contexto de que a gente vem de uma linhagem pecadora, de que nossos antepassados vinham pecando, a gente sabe que a gente também vem pecando. Se tu não gosta da palavra pecando, a gente vem errando, a gente vem fazendo coisas erradas no mundo. E essas coisas erradas, então, elas trazem consequências. O mundo ele tem a lei da atração e a lei da ação e reação, né? A lei da semeadura. Então, a gente vai passando pela vida e colhendo aquilo que a gente já plantou, né? E a gente não está nem plantando nem colhendo unicamente, a gente está plantando e colhendo ao mesmo tempo, o tempo todo. Eu costumo acreditar nisso e para mim faz total sentido. Então, a gente vai passando pela vida. Enquanto a gente passa pela vida, atualmente, né, no mundo com tudo que existe, toda essa cacetada de informações e tudo isso que é muito incrível, inclusive, mas enfim, né, tudo que existe, o ser humano ele tem um propósito. Esse propósito, em uma palavra muito específica, em uma palavra muito abrangente, é evoluir. O propósito do ser humano é evoluir. E aí, essa evolução ela pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas pensam na evolução de uma forma e outras pessoas pensam sobre a evolução em um contexto totalmente diferente. O que é evolução para mim pode não ser evolução para outra pessoa. E aí, nesse contexto do que é evolução para mim, do que é minha vida para mim e o que é a vida para ti, a gente tem diferenças. A gente é ser humano, obviamente, um ser humano é diferente do outro. Um ser humano nasceu para fazer uma coisa e outro ser humano nasceu para fazer outra coisa. E com isso a gente tem trocas no mundo e essas trocas elas dão certo de alguma forma, mesmo que dão errado, elas dão certo e por isso todo mundo é diferente e cada um faz alguma coisa, enfim. É isso aí. Dentro de todas essas trocas, a gente precisa evoluir e essa evolução, se a gente adentrar no grau máximo dela, a gente vai ver que ela, pra gente realmente evoluir eu digo num contexto depois da nossa morte, essa evolução, ela precisa de Jesus Cristo. Eu não quero entrar num contexto religioso, mas eu quero que tu perceba filosoficamente falando sobre isso. Primeiramente, com tudo que a gente já viu no vídeo até aqui, né, de que tudo é uma expressão da natureza, todos os átomos estão interligados, inclusive nós seres humanos estamos interligados no cosmos e nós seres humanos possuímos uma vontade própria. Mas, mesmo possuindo essa vontade própria, o nosso corpo ele é perfeito e essa carne, esse meio material denso, essa carne ela provém de Deus. Por isso que a vida é um presente de Deus, né? Para quem assistiu o vídeo passado, a vida é um presente de Deus e a vida ela é carnal, mas essa carne ela vem de Deus. Deus se manifesta de todas as formas, mesmo o ser humano tendo uma vontade racional, uma vontade própria, Deus se manifesta também no ser humano. Deixa eu te explicar. A vida de Cristo, ela provém de Deus e ela foi a manifestação mais pura,
mais verdadeira, mais reta e alinhada com Deus. A manifestação de Cristo aqui na Terra. Cristo foi um ser humano. Esse ser humano foi o ser humano mais alinhado com Deus. E por isso que quando a gente diz no contexto bíblico que Jesus é filho de Deus, a gente está dizendo que o único filho de Deus é porque ele foi o único com a coragem de viver em harmonia, em perfeito contato e fazendo a vontade do Pai, que é Deus. E com isso ele sobe, né? Todo mundo que conhece a perfeita história de Cristo, todo mundo que conhece a história sabe então que ele subiu e está junto ao Pai. E com isso a gente diz que, quando a gente diz que Jesus é Deus, analise tudo isso num contexto filosófico, que Jesus é Deus. A gente está dizendo que Jesus foi a manifestação perfeita em carne aqui na Terra, certo? E aí, entrando num contexto de religiões agora, tu pode me dizer que tem muitas religiões no mundo, e sim, tem muitas religiões, né? Enfim, e algumas religiões fazem coisas tão boas como também o cristianismo faz, né? Cara, eu concordo em parte com isso, mas a manifestação de Cristo na Terra, Cristo disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, independente de se tu entra em consonância com a religião budista, com a religião, sei lá, qual religião, né? Enfim, qual seita que tu entra, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Cristo que disse isso. Jesus, com toda a autoridade, a manifestação mais pura de Deus aqui na Terra, em carne, com toda a autoridade que ele tinha, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todo o ser humano, independente da religião, precisa de Cristo. Mesmo que o budista fique o dia inteiro meditando, fique o dia inteiro entendendo o propósito, entendendo o ego, na verdade, mesmo entendendo tudo isso e vivendo em uma certa harmonia talvez maior que a nossa com o universo, esse budista também vai precisar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o mestre dos mestres. Jesus Cristo foi a manifestação de Deus na Terra e foi o único que teve essa coragem, que teve esse desafio e viveu a maior responsabilidade, o maior peso que um ser humano podia viver. A maior capacidade que um ser humano já teve aqui na Terra foi a capacidade de Cristo. E aí, com isso, todos os seres humanos que vieram depois precisam dele para evoluir. E aí, essa evolução, ela começa na Terra, né? Dia após dia, e o objetivo final da evolução humana é o reino dos céus. Basicamente é isso. O que a gente pode fazer é esperar, e com isso, esperar, né, o nosso dia, porque cada um tem a sua hora, mas enquanto ela não chega, é viver alinhado com esses princípios. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos, que o vídeo de hoje já está longo, mas entenda tudo isso num contexto filosófico, e aí a gente vai entrar em novas filosofias sobre esse homem que foi Cristo, que na verdade foi Deus, a manifestação mais pura, mais perfeita de Deus, e hoje Cristo é Deus. Então a gente vai entrar nesses contextos filosóficos para entender um pouco mais sobre isso. Meu objetivo é falar sobre tudo isso, tudo que eu puder, num contexto filosófico,
Por que eu não quero entrar num contexto de religião? É que quando a gente vê a religião em si, a religião é composta de seres humanos. Esses seres humanos têm erros, têm pecados. Inclusive eu, inclusive você. Quando esses seres humanos eles fazem coisas erradas e as outras pessoas enxergam isso, elas colocam a culpa na religião daquela pessoa. Então, aí a gente já entraria num outro contexto, e aí é por isso que eu quero tentar te trazer para a Bíblia no contexto filosófico, porque quando a gente coloca a religião no meio, muitas pessoas têm preconceito com isso. Mas a gente não deve ter preconceito, porque não cabe ao ser humano que tem erros julgar o outro. E aí, então, esse é meu objetivo daqui pra frente. Agradeço quem assistiu e até o próximo vídeo.